Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá então. Essa é a nossa quinta trilha, né? Saúde mental na era digital e num olhar da psicologia. Então, vamos lá, vamos começar? Vamos pensar no mundo atual hoje. Nós estamos vivendo uma era hiperconectada. Na forma como a gente comunica, como trabalhamos, como aprendemos e como relacionamos. Então, nós estamos não só em um movimento, mas um super, hiper movimento. Nós estamos conectados o tempo inteiro. Isso para a saúde mental, no ambiente digital, com o avanço dessa tecnologia e a dependência das ferramentas digitais, como plataformas, jogos, a saúde mental passou a ser assunto de preocupação para muitos profissionais, teóricos, e tem que ser também para a população, para nós, né? Isso também. A gente tem que ter a consciência e o controle da nossa vida diante desse mundo hiperconectado. Como isso está afetando a minha vida? Porque nós não vamos deixar de viver neste mundo e muito menos sem a tecnologia. Mas nós temos que aprender a colocar limite para nós. O uso excessivo e desregulado da tecnologia, muitas vezes ele nem é percebido, ele pode estar associado a prejuízos significativos no bem-estar psicológico. E às vezes não é nem percebido. Mas em algum momento você vai sentir, como dores de cabeça, cansaço na vista, N outras coisas, até um vazio, uma ansiedade, tá? Sintomas como ansiedade, depressão, impulsividade, prejuízo na atenção e no controle inibitório, limite, são causados por exposições contínuas nas redes sociais, jogos, plataformas e aplicativos. Então, isso requer uma atenção muito grande. E não só no caso de crianças e adolescentes, mas nós adultos também. A gente está perdendo a oportunidade de nos relacionarmos presencial, de sabermos conversar tudo. Hoje, a maioria das coisas a gente faz numa internet. Então, a gente acaba se perdendo dentro desse mundo e gerando, às vezes, até uma dependência. Então, o uso da tecnologia, nós podemos falar no uso saudável e um uso disfuncional. A diferença está na presença do prejuízo clínico ou sofrimento subjetivo significativo. Ansiedade em excesso, aquela sensação de depressão, de solidão, de vazio. Uma observação: é muito sutil o limite entre o uso funcional, que é voltado para as demandas do dia a dia, a nossa rotina, e o uso disfuncional, compulsivo ou evitativo, que muitas vezes funciona como regulação emocional. É aí que nós temos que estar atento. E como esse limite ele é sutil, às vezes a gente não percebe que nós estamos já entrando num modo preocupante e que pode afetar a nossa saúde mental. O tempo nas redes sociais, ele não está ligado diretamente ao bem-estar, mas a como o tempo ele é utilizado, tá certo? O uso compulsivo e passivo está relacionado a maior mal-estar psicológico, aumento da ansiedade, queda da autoestima e sentimentos de solidão. As interações superficiais e o consumo passivo de conteúdo. Rolar o feed sem interagir, não satisfazer as necessidades emocionais de vínculo profundo, podendo até ampliá-las. Então, dependendo da forma como você está se vendo, se posicionando, ou as dificuldades muitas vezes que a gente tem, né, ou timidez, alguma coisa, a rede social ela acaba sendo um meio da gente estar interagindo, mas não necessariamente é o ideal, porque talvez, provavelmente, nós vamos estar fugindo de uma dificuldade, de um desafio que a gente poderia estar enfrentando na vida real, tá? As redes sociais podem intensificar os sentimentos de solidão. Então vamos pensar muito nisso. O uso prolongado das redes sociais.
Hoje já existe no CID-11, que é o Código Internacional de Diagnóstico, né, de classificação das doenças mentais, hoje já existe, já está incluído lá o uso abusivo de jogos eletrônicos, que chama Game Disorder, na seção de transtornos relacionados a comportamentos aditivos. Ou seja, ele foi introduzido no primeiro momento junto com álcool, com as drogas, né? Exatamente por isso, por uso exagerado, contínuo, fora do controle, né? Gera alterações psicológicas que podem estar afetando todo o comportamento. Então, hoje já se considera um transtorno, um distúrbio. Para que o transtorno de jogo seja diagnosticado, o padrão de comportamento deve ser grave, o suficiente para resultar em comprometimento significativo do funcionamento da pessoa nas áreas pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional ou outras áreas importantes. Normalmente deve ter sido evidente pelo menos 1 ano. Então, a pessoa que se isola, ela não conversa mais, ela não relaciona, tem atitudes agressivas, ela não consegue sair do celular, tá? Aqui temos pontos observados que é importante a gente levar em consideração quando a gente está, não só nós psicólogos, analisando, trabalhando isso com o paciente, mas também nós, né, de uma forma geral, na nossa vida, no nosso dia a dia, prestar atenção se nós não estamos dentro desse quadro. Claro que não é o quadro de fazer parte do CID-11, né? Uma coisa mais grave, patológica, mas é prestar atenção nas reações. Se nós estamos nos isolando, se qual a sensação que a gente tem quando fica muito tempo no celular, e trabalhar para diminuir isso. Então vamos lá. Quando você está nas redes sociais, rodando o feed, alguma coisa, ou seguindo determinados conteúdos, a gente pode ter o hábito de comparação. É um hábito de comparação com a própria vida e as versões das vidas alheias que aparecem nas redes. A comparação constante, muitas vezes inconsciente, pode gerar insatisfação com a própria aparência, desempenho ou estilo de vida, principalmente na adolescência. Então, a gente tem que preocupar por causa da nossa autoimagem, né? Às vezes, não quer dizer que você está deixando de viver, está deixando de fazer as coisas. Mas, às vezes, você se cobra tanto com a sua autoimagem, tem que emagrecer, não estou satisfeito com o meu corpo, não sei o que, não sei o que. Mas fica se comparando com a história do outro, com a vida alheia. Eu queria ter o cabelo de fulano, eu queria ter a vida de fulano. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque não é saudável, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Né? O que realmente está me incomodando, que está em mim. Não é porque o outro tem que eu tenho que ter. Né? Nós não sabemos nada da vida do outro. Eu posso saber da minha. E para isso eu tenho que me olhar e saber, aprender a me questionar. A validação externa está expressa na contagem de curtidas ou comentários, tornando-se uma métrica de valor pessoal, fragilizando a autoestima e promovendo dependência emocional. Nossa, postei lá uma coisa, lá um dizer, nossa, teve N curtidas, teve N não sei o quê, tantas pessoas. Tá, isso uma vez ou outra é legal, mas quando começa, você sente na obrigação de fazer, não porque é somente legal mais, mas por causa das curtidas. Quero ver se aumenta, quero ver se eu alcanço mais gente. E a gente acaba sendo recompensado às vezes, né? Hoje a gente vê muitas, não questionando, julgando de uma certa forma, mas quando você vê os influencers, né? A maioria está vivendo uma vida paralela. É como se ele não pudesse deixar um dia sem fazer. Por quê? Porque aquilo, ele tem N coisa, além de estar ganhando em cima daquilo, transforma em certo trabalho, mas a vida dele é aquilo. É a mesma coisa de estar dentro de um Big Brother. Você pode tanto ganhar quanto não. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Jogos online. A preocupação está na forma como certos jogos mobilizam os mecanismos de dependência comportamental, como a estrutura progressiva de recompensa,
sistema de ranking e competição, imprevisibilidade das conquistas e o senso de pertencimento às comunidades virtuais. Então, se eu vou ganhando nessas recompensas, eu quero cada vez mais. Eu quero chegar no topo. E esse topo nunca chega, né? Aí eu quero provar que eu sou melhor, eu quero passar aquele que está na minha frente. Então, tudo isso vira uma compulsão, tá certo? A clínica contemporânea, hoje, né, nós temos trabalhado. O que nós temos que fazer diante desse contexto novo na nossa profissão também? Compreender como os ambientes digitais afetam a autoimagem, a cognição, a afetividade e os padrões de vínculo interpessoal. Trabalho que exige sensibilidade para reconhecer os gatilhos e reforçadores envolvidos. Flexibilidade para adaptar o raciocínio clínico às novas manifestações do sofrimento psíquico. A gente não tem como negligenciar, dentro na clínica, que existe esse mundo, e nós temos que saber como que as pessoas que nos procuram estão lidando com essa situação. Se elas têm muito, não, se elas estão camuflando determinadas dificuldades com ela, né, da própria autoimagem. Então, não basta a gente trabalhar somente aquilo que ela fala, nós temos que conhecer a rotina dela, a história de vida dela, tá certo? A diferença entre vício, hábito e o uso problemático, tá? Então, o vício digital, ele envolve perda significativa de controle, uso persistente apesar das consequências negativas, sensação de urgência ou ansiedade quando impedido de acessar a tecnologia e interferência direta no bem-estar emocional, nas relações interpessoais e na rotina. É claro que não é uma coisa assim, né? Mas a gente tem que pensar, por exemplo, quando uma vez deu aquele boom no WhatsApp, que ele ficou 24 horas fora do ar. Observa como nós nos sentimos. Nós ficamos meio que perdidos, né? Parece que a gente não sabia mais conectar, falar, alguma coisa assim. E não é, né? A gente tem que saber pôr limite nessas questões, na nossa rotina, nas tecnologias que nós estamos usando. A pessoa, por exemplo, se ela esquece o celular em casa, cara, ela desestrutura, né? Nossa, muitas vezes ela volta em casa para pegar e sempre com alguma justificativa. O que é ficar um dia uma manhã sem o celular, né? Vai para academia, leva o celular. Leva o celular. Tudo bem, mas levar é uma coisa, ficar nele 24 horas ali é outra, né? Os hábitos, eles são padrões comportamentais repetitivos, que nem sempre causam prejuízo. Por exemplo, verificar o celular pela manhã. Acordou, primeira coisa, pega o celular e dá uma olhada. Isso é um hábito que você criou, né? Mas não necessariamente é uma coisa que, se eu não ficar, vai me dando palpitação, ansiedade, tá? O uso problemático, ele caracteriza por algum nível de prejuízo no funcionamento diário, como dificuldade de concentração, conflitos interpessoais ou queda de desempenho acadêmico, mesmo que a pessoa ainda mantenha algum grau de controle sobre o comportamento. Então, vamos prestar atenção na diferença desses 3 itens e como nós estamos nos posicionando no nosso dia a dia diante da tecnologia. Então, o que é a dependência de internet, vício de celular e o uso compulsivo de redes sociais? São termos que já se popularizaram, onde reflete a sensação coletiva de que algo mudou no modo como nos relacionamos, com os usos dispositivos e com o mundo ao redor. Só que como isso popularizou, né, o que acontece? Torna-se normal. E às vezes é algo que com o tempo e a forma como você está usando, o tempo que você está usando, já não é mais dentro de uma normalidade. Pode estar gerando prejuízos, né, na sua saúde mental. Termos populares que nomeiam experiências clínicas comuns, mas que ainda não são reconhecidos formalmente como transtornos mentais.
mas a gente já está vendo nas redes sociais falarem sobre isso. A nomofobia, que refere-se ao medo intenso de ficar sem acesso ao celular, manifestando inquietações, taquicardia e pensamentos intrusivos, em situações de desconexão. A FOMO, que é o Fear for Missing Out, descreve a angústia de estar perdendo algo importante online, um evento, uma interação ou uma tendência. Está fortemente associado ao uso compulsivo de redes sociais e à dificuldade de permanecer presente nas interações offline. Então, são termos que já estão popularizados, estão dentro da nossa mente normalizados, vamos dizer assim, mas ainda não tem, formalmente, eles não são reconhecidos ainda como transtornos mentais. Mas não quer dizer que eles não possam vir gerar sintomas, né, que podem causar desconforto e atrapalhar a nossa saúde mental. Mesmo a ansiedade é uma delas, tá? Vamos lá. A tecnologia em si, ela não é vilã, né? O problema, ele surge quando o seu uso se torna a principal forma de regulação emocional, substituindo outras estratégias adaptativas. Por exemplo, em contextos de solidão, estresse ou tédio, o refúgio digital pode parecer uma solução acessível e eficaz, ainda que, a longo prazo, gera mais isolamento, culpa e desorganização subjetiva. Os pensamentos você não tem mais controle, ele começa a ficar tão rápido quanto você ficar no fit. O uso da tecnologia digital deixou de ser algo à parte da nossa vida, passando a integrar profundamente a forma como sentimos, pensamos e relacionamos e cuidamos de nossa saúde, tanto física quanto mental. As redes sociais e os jogos online transformaram profundamente a maneira como buscamos prazer, conexão e distração. É aí que nós temos que tomar cuidado, porque quanto mais a gente entra nessa bolha, né, achando que nós estamos tendo prazer, conexões e distrações, nós estamos nos isolando, tanto socialmente como de nós mesmos. O sistema de recompensa, como eu falei no slide anterior, com o tempo pode favorecer o desenvolvimento de padrões de uso compulsivo, com prejuízo significativo para o funcionamento emocional e social. Porque se eu ganho uma partida, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu estou sendo reconhecida. Então isso, a pessoa ela tem a ilusão de ela estar trabalhando a autoestima dela. Ela está se vendo aonde na realidade ela não consegue se enxergar. A era conectada. A normalidade de um comportamento estará ligada ao contexto histórico e cultural. Então nós somos um ser, né, social. Então a gente tem que relacionar, estar presente. O contato humano é muito importante para nós. E quando a gente está dentro das redes sociais, a gente tem esse contato, mas de uma forma superficial, né? Não é uma realidade, que você não tem que enfrentar nada. Ali nas redes sociais você mostra como você gostaria de ser ou de mostrar para o outro. E na verdade você está se fechando, se escondendo. O fato de um comportamento ser comum não o torna necessariamente saudável. Então a gente fala, é normal, todo mundo fica, igual os termos lá, não necessariamente quer dizer que está sendo bem utilizado, saudável para a nossa saúde mental. Nem todo uso excessivo da tecnologia vai configurar um transtorno independente. Muitas vezes o comportamento digital, ele desregulado, é uma manifestação secundária de outras condições clínicas. É como se ele estivesse mascarando uma questão também séria, entendeu? É você colocar um band-aid numa ferida ainda aberta, não curada. Exemplos. Pessoa com transtorno de ansiedade social. Ela pode se refugiar em interações virtuais para evitar situações presenciais desconfortáveis. É mais fácil lidar nas redes sociais
do que na vida pessoal. É como se a ansiedade diminuísse, eu não tenho contato direto. A pessoa com depressão, ela tende a utilizar plataformas de entretenimento digital como forma de escapar de sentimentos de vazio ou desesperança. Provavelmente ela está aumentando mais ainda o sentimento de vazio, porque ela não está se conectando com ela mesma. A pessoa com TDAH frequentemente apresenta maior impulsividade e dificuldade de controle inibitório, que é o limite, o que pode favorecer o uso compulsivo de aplicativos e jogos. Ela já tem uma impulsividade, se ela fica naquilo, o cérebro acelera. Vocês já repararam que quando a gente fica um certo tempo no celular, quando você sai do celular, parece que precisa de um tempinho para você se reposicionar novamente. Parece que você fica meio que perdida, dá uma sensação de meio, sabe? Parece que você está fora, no mundo de Nárnia. Voltei para a realidade. Observação. Nesses casos, o foco em um tratamento não deve ser apenas o comportamento digital, mas o quadro clínico subjacente que o precede e o sustenta. Tá? É a mesma coisa de você ter uma dor de cabeça e você vai e toma somente o Tilenol. E a dor de cabeça, você vai ficar à base de Tilenol e não vai buscar o real motivo que está gerando essa dor de cabeça. Então é a mesma coisa. Não adianta eu trabalhar somente o comportamento digital, o ficar muito, se eu não trabalhar o que está levando aquela pessoa a buscar essa válvula de escape. Tá certo? Então vamos lá. A era digital e o paradoxo do tempo. A tecnologia, ela trouxe inovações que facilitam o dia a dia nosso, de uma maneira economizando tempo em várias tarefas. Paradoxalmente, parece que estamos cada vez mais sem tempo. Quanto mais a gente usa as redes sociais, o celular, a sensação que tem é que nós estamos ficando sem tempo. Redes sociais que deveriam nos aproximar de amigos e familiares, frequentemente nos desconectam daqueles que estão ao nosso redor. Quantas vezes você vai no restaurante e olha as mesas, cada pessoa que está sentada na mesa está com o celular na mão, ou o celular do lado. Ou então eles estão conversando entre eles com o celular. Isso é horrível, né? Porque nós somos, nos nossos relacionamentos, nós somos como espelho. Reflete um ao outro. Conteúdos meus nele, isso é o equilíbrio, isso é a interação. Essa contradição alimenta a sensação de sobrecarga e esgota o nosso bem-estar mental. A saúde mental e a era digital. Precisamos ter uma abordagem sobre esse assunto que vai além do reconhecimento somente dos problemas. É uma ação para encontrar o equilíbrio, respeitar os limites e fazer escolhas conscientes. Eu não vou tirar a tecnologia da vida nossa, porque o mundo está hiperconectado, mas eu tenho o controle sobre a minha vida. A partir do momento que eu acho que eu estou demais, ou que eu estou usando o celular que está me atrasando em outras atividades, em outras situações, cabe a mim me questionar e trabalhar isso, né? Mudar. Buscar por uma vida mais tranquila e saudável. Devemos lembrar que no meio de uma correria, a calma é um ato de coragem, né? A gente, muitas vezes, você está vendo, eu mesmo já passei por pessoas na rua, que às vezes ela está andando, saindo de uma academia, alguma coisa, está tirando uma foto. Sabe? É umas coisas assim, se parar para pensar, por que você está fazendo? Eu gosto. Tá, eu gosto, mas qual é o significado? O que isso traz para você no seu crescimento, no seu autoconhecimento, sabe? O futuro da saúde mental está também nas telas, com novos quadros clínicos em função da hiperconectividade. O próprio cuidado psicológico também migrou ao universo digital, a psicoterapia online, aplicativos de bem-estar, psicoeducação via as redes sociais, a realidade virtual, como uma ferramenta terapêutica. Então, desde a pandemia,
nós temos, né, aumentou cada vez mais a utilização da psicoterapia online. É legal, mas se existe a possibilidade de fazer presencial, por que não? Existe uma diferença, não na forma de trabalhar, porque isso vai muito de profissional para profissional, né? E também de paciente para paciente. Porque quando você procura presencial, você tem um comprometimento com você. Você tem que sair, ir até lá, fazer, voltar. O online parece que você senta no computador diante de todo, como você faz todo dia, conversa ali, é uma interação, você trabalha, mas parece que o vínculo ele não se faz como é feito dentro de um consultório, porque tira você da zona de conforto. O consultório, porque você tem que sair da sua casa e ir para lá. Você tem que colocar você como prioridade dentro de uma agenda, né? Então isso a gente tem que pensar. Então, aqui trouxe algumas dicas de leitura de livros legais e também alguns links. É interessante vocês ouvirem, eles são pequenos lá no YouTube. É legal isso, são coisas que fazem a gente refletir, pensar mais, tá certo? Um beijo para cada um de vocês. Beijo!